Fazer mais um minuto de oração, meus irmãos. Logo após estarei entrando na palavra e que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Amém? Todos dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor, meu Pai, tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos mantido de pé, meu Pai. Obrigado pelos livramentos, pelo fôlego de vida, por toda a proteção, toda a graça, toda a paz, meu Pai, que o Senhor tem nos dado. Toda, meu Pai, a proteção que o Senhor tem dado ao nosso lar, à nossa família, a todos os nossos entes queridos. Obrigado, meu Pai, por tudo, Senhor. É um culto, meu Pai, de agradecimento. É um culto, meu Pai, de agradecer ao Senhor por tudo. Pelas bênçãos, pelas graças, pelas vitórias, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pela força. Obrigado, meu Pai, por o Senhor nunca desistir de nós. Obrigado, meu Pai, pela Tua graça, porque não somos merecedores, mas mesmo assim, meu Pai, o Senhor nos ama. O Senhor tem nos dado, meu Pai, todos os dias, Pai, a chance, meu Pai, de ter uma vida nova, de ter um começo, de ter tudo novo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, meu Pai, por o Senhor perdoar os nossos pecados. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nos limpa, Pai, a cada dia mais. Nos purifica, Senhor, a cada dia mais. Nos enche com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo a cada dia mais. Nos reveste, Pai, a cada dia mais. Ó Senhor, derrama da Tua presença aqui nesse lugar. Derrama do Teu Espírito Santo nesse lugar. Viemos aqui, meu Pai, para adorar ao Senhor, para, meu Pai, buscar ao Senhor, buscar ao Teu Espírito Santo, buscar a Tua presença, meu Pai. Como a Tua palavra diz, meu Pai, buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ó Senhor, continua nos abençoando, continua nos fortalecendo, Pai, e derramando graça sobre a nossa vida, derramando, meu Pai, bênçãos sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Senhor, estenda as Tuas mãos, meu Pai, sobre esta cidade, meu Pai, sobre esta igreja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai abençoando, meu Pai, a cidade de Buerarema, vai abençoando toda a região, meu Pai, aqui, meu Pai, de Buerarema, os bairros, as ruas, meu Pai. Derrama, meu Pai, do Teu Espírito Santo sobre esta cidade. Levanta, meu Pai, um avivamento neste lugar. Oh, meu Pai, que venha, meu Pai, ser pregado ainda mais o Teu santo evangelho neste lugar. Levanta homens, mulheres valentes, meu Pai, cheio de valentia para pregar a Tua palavra, para levar a Tua palavra a quem precisa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, a todos os grupos, meu Pai, da Tua igreja, que louvam ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que quando eles louvarem ao Senhor, meu Pai, que oh meu Pai, os louvores, glórias a Deus, possa chegar no trono do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os Teus ombreiros, meu Pai, homens que fazem a Tua obra, homens e mulheres que fazem, meu Pai, a Tua obra. Ó Senhor, abençoa o pastor Carlos, ó meu Pai, o homem que o Senhor constituiu para essa obra. Senhor, vai abençoando grandemente, glórias a Deus, vai abençoando, meu Pai, poderosamente este lugar. Abençoa, meu Pai, ali a Itabuna, Ilhéus, a Camacan, meu Pai, todas as igrejas, Deus e amor, meu Pai, do Brasil e do mundo inteiro. Abençoa, meu Pai, a esta nação. A Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus desta nação. Eu creio, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, e as Tuas mãos está sobre esta nação. Abençoa, meu Pai, grandemente, e abençoa poderosamente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala grandemente nesta noite, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou para nós ouvirmos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, desce, meu Pai, neste exato momento, o pão fresquinho do céu, Pai, para alimentar as nossas almas, para alimentar o nosso espírito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Derrama, Pai, do Teu Espírito. Abençoa, meu Pai, esta igreja. Responda, meu Pai, as orações das Tuas servas, dos Teus servos, Pai.
Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá força para buscar nas madrugadas. Aqueles, meu Pai, que não têm, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, força, dá ânimo, dá graça, meu Pai. Derrama do Teu Espírito Santo, mesmo com esse frio, mesmo, meu Pai, com as dificuldades, que venhamos buscar a Tua face, que venhamos buscar a Tua presença, meu Pai, e sermos diferentes, meu Pai, em cima dessa terra. Não sermos igual ao mundo, mas diferente, meu Pai, para a honra e a glória do Senhor. Oh, meu Pai, derrama, meu Pai, das Tuas bênçãos sobre este lugar. Fala grandemente ao nosso coração nesta noite, Pai. É o que eu peço e desde já agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Desde já eu peço aos irmãos, por favor, que abra a palavra do Senhor lá em Daniel, capítulo de número 2. Daniel, capítulo de número 2, a partir do versículo 29. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Antigo Testamento, Daniel, capítulo de número 2, o versículo de número 29. Glórias a Deus. Daniel, depois ali de Ezequiel. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Uma palavra muito conhecida pelos irmãos, creio eu. Glórias a Deus. Todos que acharam, digam amém. Glórias a Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 29. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te faz saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo e viste uma grande estátua. Esta estátua era imensa e o esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro, ouro fino, seus peitos e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em barro e ferro. E glórias a Deus. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Glórias a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui, Senhor, a Tua santa palavra. Meu Pai, fala grandemente ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou, meu Pai, para nós ouvirmos nesta noite. Fala grandemente ao nosso coração, Pai. Continua falando nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Move assim suas palmas. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra muito conhecida do Antigo Testamento. Acredito que uma das palavras mais conhecidas, se não for a mais conhecida do Antigo Testamento. A palavra do Senhor vai dizer que Nabucodonosor, um dia ele levanta e ele tem um sonho. Ele chama todos os sábios da Babilônia e ali ele pergunta: eu tive um sonho. Só que esse sonho de Nabucodonosor é um sonho diferente. Ele não é um sonho como, por exemplo, o sonho do faraó, que ele sonhou e lembrava do que sonhou. Esse sonho Nabucodonosor teve, mas esqueceu, porque Deus permitiu que ele esquecesse. Glórias a Deus. E ali ele chama todos os sábios da Babilônia. Só que os sábios falam para ele: Senhor, não conseguimos decifrar o teu sonho. Não há reino na terra, o Senhor domina sobre tudo. Mas o que o Senhor quer, não podemos fazer. E Nabucodonosor
fala o seguinte para eles: olha, se vocês não interpretarem o meu sonho, eu vou mandar matar todo mundo. Ninguém interpreta o sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor manda matar todos os sábios. Daniel, sabendo daquilo, Daniel se apressa e vai aos seus amigos. E ali ele fala para Misrael, Ananias e Azarias. E mais para frente, Arioque chega na casa deles. E Daniel chega a Arioque e fala: me dê tempo. E Daniel chega junto com seus amigos e vai orar. O Espírito Santo toca no meu coração para falar uma coisa: escolha bem os seus amigos. Escolha bem com quem você tem amizade. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios capítulo 17, versículo 17: amigos amam em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, quando nós temos amigos verdadeiros, esses amigos vão fazer que nem Misrael, Ananias e Azarias. Daniel chega para eles e fala: olha, o rei vai mandar matar todo mundo, todos os sábios, inclusive nós. Então, vamos orar e pedir a Deus para que Deus revele. E ali os 4 vão orar. Daniel está numa terra em que não é dele. Uma terra diferente. Uma terra que não é Israel, não é Sião, não é Hebrom. Daniel está na Babilônia. A Babilônia, ela é um lugar diferente. Ela é um país, ou uma região, ou um mundo diferente. Não é que nem Israel. E ali ele chega com seus amigos e vai orar. E na madrugada o Senhor revela a interpretação. E Daniel passa essa interpretação para Nabucodonosor. A interpretação fala, a primeira parte da estátua, a cabeça é de ouro. A cabeça representa a Babilônia, o primeiro reino ou império, um dos maiores que já existiu. A segunda parte mostra os peitos e os braços de prata, que viria a ser o Império Medo e Persas, que hoje seria o Irã. Aí mais para frente mostra o ventre e as costas e as coxas de cobre, que seria a Grécia ou o Império Grego. Mais para frente vai falar sobre as pernas de ferro, que seria o Império Romano ou hoje a Itália. Mais para frente fala dos pés de barro, ou reino dividido. Ali, o que a Itália faz, ou o Império Romano faz mais para frente? A mesma coisa que a Babilônia vai fazer. Eles pegam e unificam todo o império em uma nação só. E o império se divide, porque é um império, mas com coisas diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes. E ali Deus coloca Daniel, Misrael, Ananias e Azarias nessa terra. O Espírito Santo, quando eu estava estudando hoje pela manhã, esta palavra me fez entender uma coisa. Daniel, ele está na Babilônia, mas a Babilônia não tem raiz. A Babilônia não é que nem Israel. Israel tem uma raiz. Israel tem uma história. Israel tem em quem se firmar, que é Cristo. Glórias a Deus. A Babilônia não tem. A Babilônia é uma mistura de povos. Hoje seria a Jordânia, o Iraque, a Síria e partes da Arábia Saudita. Países totalmente diferentes. Culturas diferentes. Mas a Babilônia fazia isso. E o que é a Babilônia? O que a Babilônia faz? Ela pega e muda você. Se você é de um canto, não, agora você faz parte da Babilônia. Quando Daniel chega na Babilônia, glórias a Deus, o nome dele é mudado. Olha o versículo 1, aliás, capítulo 1, versículo 7, versículo 4, na verdade, que fala assim: são jovens que não houvesse defeito. Aliás, versículo 7, glórias a Deus. E os chefes dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misrael, Melquisedeque, aliás, Mesaque e Azarias, Abidnego. A Babilônia, ela muda você. Ela não quer a pessoa real.
ela não quer a cultura real. Ela quer impor aquilo que ela quer. E assim é o mundo na nossa vida. O mundo é a Babilônia. Por que o mundo é a Babilônia? A palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 18, sobre a queda da Babilônia. Ou seja, se Apocalipse fala sobre a Babilônia, o mundo é a Babilônia. Então o mundo tenta mudar a nós. A Babilônia tentou mudar a Daniel. Só que Daniel foi diferente. E nós temos que ser diferente no mundo de iguais. A igreja, ela é diferente no mundo de iguais. A igreja, ela faz a diferença no mundo de iguais. A igreja faz a diferença no mundo em que você tem que seguir aquilo que o mundo quer que você faça. Exemplo, se hoje você tem um celular de um modelo, amanhã já lança outro. O mundo força você a comprar uma coisa que você não precisa. A Babilônia era assim. O nome de Daniel não era Beltesazar, mas foi mudado para esse nome. Por quê? É cultura da Babilônia. Você tem que andar como nós andamos. O mundo é assim. O mundo faz com que a igreja seja assim. Só que Daniel escolhe ser diferente. E ali o Senhor dá a revelação para ele. O Senhor vai dar uma revelação que vai refletir no futuro da igreja até hoje. O Senhor vai falar o que vai acontecer nos futuros. E o que acontece? Vem o Império Babilônico, cai. Vem o Império Medo-Persa, cai. Vem o Império Grego, cai. Vem o Império Romano, cai. Mas tem uma coisa nessa passagem que não cai. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer lá no versículo 34. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou, ou seja, quebrou a estátua. Essa pedra é a igreja. Essa pedra é Cristo. Quando Cristo vem, ele derruba Roma. Como? Morrendo na cruz para nos dar a vitória. Morrendo na cruz para nos dar uma vida diferente. Uma história diferente. Quando Jesus morre na cruz, ele dá ânimo e força à igreja. A palavra vai dizer lá na frente, o versículo de número 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino passará outro povo, esmiuçará, ou seja, destruirá e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Vou repetir, subsistirá para sempre. Que reino que existe e vai existir para sempre. Que reino que existe e nem Satanás destrói ou destruirá. É a igreja. Dá glória a Deus, igreja. É a igreja. Quando a pedra é cortada, veja que ela é cortada, mas não tem auxílio de mão. Ou seja, é Deus que derruba todos os reinos para a sua igreja passar. É Deus que dá vitória à sua igreja. Glórias a Deus. E ali tem todos esses reinos. E por que eu falo que a igreja tem que ser diferente? Daniel escolheu ser diferente. Daniel poderia ter se contaminado pelos manjares do rei. Daniel poderia ter se misturado pela cultura da Babilônia. Daniel poderia ter se misturado com a cultura do mundo. Daniel poderia ter feito como Nabucodonosor queria. Mas Daniel escolheu ser fiel. E quando somos fiel, Deus é fiel conosco. Quando somos fiel, Deus é fiel com a sua igreja. A gente vê isso no Antigo Testamento. Israel deixava de servir a Deus. E Deus mandava, ou seja, colocava Israel sob pressão ou sob perseguição. Quando Israel voltava o seu coração para Deus, Deus era fiel. Por quê? Deus promete isso a Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés,
mesmo que esse povo, lá em Juízes, mesmo que esse povo se volte contra mim, se eles se voltarem contra mim, eu mandarei que eles sejam perseguidos, que outros reinos venham sobre eles. Mas se eles voltarem o seu coração para mim, eu darei livramento a eles. E a igreja é assim. Deus nos dá livramento todos os dias, irmãos. Deus dá livramento à sua igreja todos os dias. Quantos livramentos Deus tem dado a nós? E a palavra vai dizer que aquela pedra, ela se torna em uma montanha e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. A igreja é assim. Passa reino, entra reino, e a igreja está lá firme. Nós temos que fazer a diferença nessa terra, irmãos. Glória a Deus. Principalmente os jovens. Principalmente nós. Glória a Deus. Como o pastor Ademário gosta de falar, somos o futuro da nação. Nós temos que ser diferente. Ser diferente é difícil. Não é fácil. Ser diferente é difícil a ponto de você sacrificar aquilo que a carne quer. Mas é o correto. Deixar esse mundo, ou deixar a Babilônia, é o correto. A Babilônia vai dizer que tudo é bom. Não existe nada ruim. A Babilônia vai dizer que você pode pecar. A Babilônia vai dizer que você pode vestir tal roupa que não está desagradando a Deus. A Babilônia vai dizer que você pode ir na igreja a cada um dia na semana e que você está agradando a Deus. A Babilônia não vai te dizer que a sã doutrina é bíblica. Aleluia. Que ela deve ser seguida à risca. A Babilônia não vai te dizer isso. Ela vai te dar um evangelho fácil. Um evangelho como se fosse uma comida de bebê fácil de se engolir. Não tem caroço, não tem dificuldade. Mas o evangelho de Deus tem dificuldade. Glória a Deus. O evangelho de Deus não é fácil. Quem diz que orar é fácil, desculpa, está mentindo. Porque não é fácil. Aleluia. Jamais é fácil botar o joelho no chão, orar. Tem hora que seu joelho dói, tem hora que você quer tirar o joelho do chão, mas o Espírito Santo fala, fica. É assim. A nossa vida é assim. E Daniel escolheu ser assim. Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Misael, Ananias e Azarias, escolheram ser assim. Vem uma estátua de ouro, Nabucodonosor manda criar uma estátua de ouro para que adore. Misael, Ananias e Azarias não se dobra diante a estátua. Ou seja, não devemos se dobrar ao mundo. Nós somos diferentes e temos que ser diferentes. Só servimos a um Deus, ao Deus vivo, que criou os céus e a terra. A partir do momento em que nós seguimos a vontade de Deus, fazemos a vontade do Senhor, o Senhor estará conosco. Amém. Eu vou dar um exemplo em que a Babilônia tem feito isso hoje. Quando teve a pandemia, você não podia sair de casa. Foi parado de pregar, foi parado de cultuar. Vocês entenderam como está o mundo desse jeito? A igreja nunca ficou parada. Houve guerras, houve dificuldade, houve perseguições, mas a igreja nunca ficou sem congregar. E quando veio a pandemia, a igreja parou. Um decreto, não pode. E a igreja parou. Eu compreendo que a palavra do Senhor fala para a gente respeitar as autoridades e orar por elas. Estamos corretos, temos que fazer isso. Mas a igreja não pode parar por nada. Mas a igreja parou. A igreja esfriou. Tem gente hoje em dia que não quer vir mais para a igreja. Tem gente hoje em dia que não quer mais estar na presença do Senhor. É verdade. É desse jeito. Por quê? Eu assisto o culto de casa, online. Nós estamos diante de uma geração em que, se nós não tomarmos cuidado, seremos consumidos por ela.
A igreja será consumida por essa geração. Uma geração de um evangelho fácil. Uma geração de um evangelho mole. Aleluia! Tudo pode. Mas botar o joelho no chão na madrugada não pode. Ficar 2, 3 horas em jejum não pode. Pregar a Bíblia, pegar a Bíblia e colocar para o seu filho ler, não pode. E vem coisas no mundo enfiando na cabeça das crianças, enfiando na cabeça dos jovens, que não pode, temos que ser diferentes. É a geração Z. Daqui a pouco vai ter a geração Y, P, sei que lá. Porque infelizmente o mundo está desse jeito. Glória a Deus. E a Babilônia era assim. Mas aí vem Daniel e quebra isso. Vem Daniel e mostra, não, mesmo na Babilônia eu vou ser diferente. E nós somos assim. Devemos ser assim. E aí, com aquilo que acontece, Daniel revela o sonho de Nabucodonosor. E ali, o sonho de Nabucodonosor, ele revela, Deus mostra a ele, Deus dá a visão a ele, e ele é levantado como governador na Babilônia. Mas, para sermos diferentes hoje em dia, temos que matar a nossa carne. Não é fácil, mas temos. Estamos diante de um momento no mundo em que a palavra de Deus ela está sendo pregada no mundo inteiro, mas o verdadeiro evangelho não está sendo pregado. A palavra de Deus ela está sendo pregada, mas o verdadeiro evangelho não. Irmãos, quando eu estava estudando isso aqui hoje de manhã, eu comentei com a minha mãe: mãe, o Espírito Santo me mostrou uma coisa que eu não tinha reparado. Era muitas nações no mesmo lugar, mas é uma nação que não tinha raiz. E por que eu falo que a igreja tem raiz? Salmos 1 vai dizer o seguinte: a árvore ela está plantada junto ao ribeiro de águas e dá o seu fruto. Jesus, ele é a raiz da igreja. É ele que sustenta ela. É ele que mantém ela de pé. Por que é rocha? Rocha se move? Não. Exemplo, Jesus dá o exemplo da casa na areia e a casa na rocha. Por que a igreja é a rocha? Ela está fixa. Ela não pode ser movimentada, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser controlada, ela é independente. Ela só tem um Deus a servir, o Deus de Israel. Glória a Deus. E ali, quando aquela árvore está plantada junto ao ribeiro de águas, ela está com a sua raiz na água, ou seja, em terra, em Cristo. Mas Jesus também fala que Ele é a fonte da água da vida. É Ele quem dá água para ela. É Ele que rega a árvore. E a igreja é assim. A igreja tem raiz, mas a Babilônia não. A igreja tem a sua cara, a sua identidade. Cristo. O mundo não tem. O mundo vende uma coisa que ele não vai poder te dar. Vende uma felicidade que não existe. Vende um amor que não tem. Vende uma paz que não haverá. Jesus fala que não haverá paz nessa terra. Se você procura paz nesse mundo, não haverá. A paz só haverá quando Jesus voltar. Mas enquanto a igreja está na terra, a igreja tem paz. Por quê? A nossa paz é Cristo, não é o mundo. A nossa paz é Deus, não é o mundo. A nossa paz é Sião quando Jesus voltar. Glória a Deus. A igreja ela tem a sua afirmação em Cristo. A igreja ela tem a sua identidade em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a cabeça. É Ele quem controla a igreja. Por isso que é a raiz. Por isso que a rocha está na raiz. Por isso que a rocha está fixada na terra. Ela não tem como ser tirada. Ela não tem como ser removida. A partir do momento em que nós firmamos em Cristo, o nosso firmamento estando em Deus, estando em Cristo, a igreja ela é diferente.
é um povo diferente, tem pensamento diferente, tem a sua história diferente. Aleluia. Quando nós estamos nesse mundo e servimos a Deus, somos diferentes. Porque vamos para lugares que muitas vezes não queremos ir, mas o Espírito Santo nos leva. Glória a Deus. Como eu sempre falo, estamos numa terra estranha, uma terra que não é nossa, uma terra que o Senhor está nos guiando. Quando o povo estava no deserto, quem guiou foi Deus. Quando o povo estava na terra prometida, quem dava discernimento era Deus. Glória a Deus. Mas a partir do momento em que deixamos de servir a Deus, somos como uma pessoa que anda e não tem para onde ir. Ela não tem uma direção. Por isso que o Salmo 119, versículo 105 fala: a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É ela quem nos dá discernimento. Tira a palavra, tira o Espírito Santo, tira Cristo, a igreja não vai para frente. Porque a palavra do Senhor é quem nos direciona. O Espírito Santo é quem nos dá discernimento. E Cristo é é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é quem nós servimos. Então, a partir do momento em que Daniel decide servir a Deus, ele é perseguido, porque a igreja é perseguida. Ela nunca vai deixar de ser perseguida. Nunca vai deixar de ser perseguida. Por quê? Aquilo que ela tem, o brilho que a igreja tem, faz com que Satanás persiga ela. É um brilho que Satanás nunca vai ter, ou nunca teve. A igreja, ela tem um brilho que ofusca Satanás. É um brilho que deixa ele irritado. Porque o amor de Deus na terra é a igreja. Glória a Deus. Exemplo, Deus compara a igreja, quando Jesus voltar, a um casamento. Lembra das virgens nécias e as prudentes? A igreja é as prudentes. Cristo recebeu as prudentes. Glória a Deus. A igreja, ela é a noiva sendo adornada, ou seja, sendo preparada para o seu casamento, ou para a noite de núpcias com o rei de Israel. A partir do momento em que a igreja está se preparando para encontrar a Cristo, ela não pode ter coisas diferentes da igreja de Cristo. Ela não pode ter coisas iguais ao mundo. Como a palavra do Senhor fala, não podemos servir a dois senhores. Antes vamos irritar um e alegrar o outro. O mundo faz isso conosco. O mundo tira o foco da onde devemos estar, que é Deus. A palavra do Senhor nos fala isso. Devemos ser diferentes. Glória a Deus. Devemos ser jovens diferentes. Devemos ser igreja diferente. Estamos no mundo para ser diferente. Por quê? Nós somos o exemplo de Deus na terra. Glória a Jesus. Quem está no mundo, como eu já falei aqui na outra vez, quem está no mundo olha para a gente e fala, se vê alguma coisa errada que não bate com aquilo que servimos, não vai atrair. E o que mais queremos é trazer mais almas para a igreja. Quanto mais almas salvarmos, melhor é. A igreja, ela é assim. Estamos num mundo que ele não quer o bem da igreja. Mas, a partir do momento em que servimos a Cristo, Cristo nos atrai. Cristo nos dá vitória. Aquela pedra, ela vai crescer. A igreja, ela está crescendo a ponto de ela engolir ou destruir todos aqueles reinos. Daniel vai dizer que ela vai destruir ou ela destrói todos aqueles reinos. Porque ninguém pode subsistir sem a palavra de Deus.
Ninguém pode existir sem o Espírito Santo. O pastor ontem estava falando, aliás, a irmã ontem estava falando, que nós somos feitos para adorar a Deus. A partir do momento em que não adoramos aquele quem devemos adorar, não temos o porquê de existir. Porque a igreja ela foi feita para adorar a Deus. Ela foi preparada para adorar a Deus. A partir do momento em que a igreja adora a Deus, ela serve a Deus. O Senhor está com a igreja. Então, Deus revela uma coisa que aconteceria tempos depois. O reino de Nabucodonosor cai. Tudo aquilo que Nabucodonosor construiu, Deus destrói. Entra outros reinos. Mas há um reino que não será destruído e que não é destruído, que é o reino de Deus. É o reino dos céus. Como o próprio João Batista falava, arrependei-vos porque chegar no reino dos céus. E o dia de se arrepender é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não. É hoje. Porque o reino dos céus pode voltar hoje. E pode ser que tenha gente que fique. Por isso que devemos nos arrepender hoje. Ter uma vida diferente hoje. O amanhã a Deus pertence. O ontem não volta mais. A partir do momento em que servimos ao Senhor, devemos ter uma vida concernente ao que Ele quer. E a igreja é assim. Ela é diferente. Ela não é igual. Devemos ser diferentes, não iguais. Diferentes do mundo. Diferentes daquilo que o mundo nos impõe. Daquilo que o mundo quer que nós façamos. Diferente de tudo aquilo que o mundo bota na nossa vida. Tudo aquilo que o mundo acha que é bom para nós. A igreja tem que pregar diferente. A igreja tem que fazer diferente. Quando nós mostramos a palavra de Deus a quem não conhece, ou a quem já conhece, mas não está na presença do Senhor, o Espírito Santo age na vida daquela pessoa e Deus traz ela para a presença dele. Glória a Deus! Por isso que eu falo, meus irmãos, para finalizar, o Evangelho de Deus não é fácil. Ser servo do Senhor não é fácil. Não existe um Evangelho fácil. Mas existe um Evangelho de vitória. Existe um Evangelho de cura. Existe um Evangelho de salvação, de libertação. Um Evangelho que nos dá vida e vida com abundância. Um Evangelho que nos garante a nossa salvação. Glória a Deus! Um Evangelho em que nós teremos uma vida com o nosso Pai. Glória a Deus! Porque somos filhos e herdaremos a nossa herança junto com Cristo. Amém? Então, que nós venhamos ser diferentes nessa Babilônia que existe aí. Que venhamos ser diferentes nesse mundo que existe aí. Amém! Glória a Deus! Que venhamos pregar a palavra de Deus. Não o evangelho fácil, mas o evangelho que o Senhor Jesus deixou para nós. Arrependei-vos, porque chegaram o reino dos céus. Amém? Desde já agradeço pela minha oportunidade. As palmas são para o Senhor Jesus. Agradeço a Deus por tudo. Glórias a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade. E que Deus possa falar grandemente ao coração dos irmãos. Que Deus possa falar poderosamente. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Amém?